Graça e paz, Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia! Aleluia. Vira para o irmão do seu lado e fala para ele: meu irmão, você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas, e Deus vai falar com você, amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Como é bom servir a Deus juntos. Eu enviei já no grupo da igreja a revista, amém? A palavra já está lá, você vai usá-la no dia da célula também, para compartilhar a palavra. Os irmãos estão lendo a revista? Estão lendo a revista? Leia a revista, amém? Glória a Deus. Veja lá as informações, as notícias que estão lá. Mas não lê agora. Agora presta atenção aqui para você ouvir de Deus. Depois você vai ler essa palavra e vai ouvi-la. Está sendo transmitida. Vai estar no canal do YouTube. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, esses dias eu estava meditando tanto algo que o Espírito Santo falou no meu coração. Eu creio que Deus vai falar com você de uma maneira poderosa hoje aqui, amém? Deus vai restaurar a sua vida, o seu ministério, vai acender a chama no seu coração. Quantos querem alimentar da palavra hoje? Glória a Deus, aleluia, aleluia. E é isso, estamos aqui para alimentar da palavra. Jesus disse assim: bem-aventurado é aquele que comer pão no reino dos céus. Ele falou isso sentado à mesa com os discípulos, porque a mesa fala de intimidade. Esses dias eu fui almoçar no restaurante, estava em casa e aproveitei para não quis fazer comida. Eu falei, fui no restaurante almoçar, mais prático. E estava muito cheio. Muito cheio. E o interessante é que havia mesas, a maioria delas, com uma pessoa e 3 cadeiras sobrando. E tinha pessoas em pé, procurando esvaziar uma mesa para ele poder sentar. Eu fiquei meditando nisso. É interessante porque você tem dificuldade de assentar em mesas e comer com pessoas que você não conhece. Eu também sou assim. Tem alguém que é assim também? É difícil você chegar num lugar, num restaurante, e aí tem 3 pessoas sentadas e tem uma cadeira vazia, uma cadeira sobrando. Ninguém mais vai sentar ali daquela mesa. Você dificilmente pega seu prato, pede licença e senta à mesa e come com aquelas pessoas que você não conhece. Não é verdade? É porque assentar à mesa fala de intimidade. Comer junto fala de intimidade. E por isso nós devemos cada vez mais crescer em comunhão. E Jesus disse: bem-aventurado, feliz é aquele que comer pão no reino dos céus. Ele estava à mesa com os apóstolos. Nós não comemos com qualquer pessoa. Nós comemos com aquele que nós amamos, que nós gostamos de estar perto. E foi um teste social interessante. Faz um teste, senta com alguém que você não conhece. E ainda é mais difícil ainda quando tem mesas vazias. Senta com alguém que você não conhece. Rompe a barreira da timidez, da vergonha. Amém? E a alimentação na nossa vida, ela é vital. Ela é de extrema importância para você sobreviver. E algo interessante que você já nasce amamentando. Você já nasce recebendo o leite da sua mãe. E é algo tão espontâneo que você já nasce com a necessidade de se alimentar. É uma crueldade uma mãe, que não amamenta o seu filho. Não é verdade? Não é uma crueldade isso? Deixar de amamentar o seu filho? Algumas criancinhas, igual o Adriel, sempre está amamentando, dá o leite dele. E se ele ficar sem um leite, ele fica bravo, não é verdade? Fica nervoso. Porque há uma necessidade nossa. Nós aprendemos assim. Faz parte do nosso organismo, da nossa sobrevivência. Deus nos deu para que nós venhamos ter vida, as necessidades fisiológicas. Comer, beber, ir ao banheiro, não é? Glória a Deus por isso. Se isso estiver funcionando bem, você tem saúde. Agora, suponhamos que você apenas jantasse aos domingos.
Você passa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo à noite você jantasse. Como que seria a sua vida? Você estaria aqui hoje com a idade que você tem? Eu tenho certeza que não. Sua imunidade estaria muito baixa. Você teria muitos problemas de saúde. Não estaria aqui hoje. Alguém para viver bem precisa de comer pelo menos 3 vezes ao dia. Alguns comem 4, né? Café da manhã, o almoço, o lanche da tarde e ainda janta. E no mínimo uma vez por dia para sobreviver. Deus nos fez homens e mulheres espirituais. Você não é apenas alguém natural. Jesus disse em Mateus capítulo 4, versículo 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Para que você tenha vida, você precisa de ouvir a palavra e a palavra de Cristo. E tem pessoas que só quer alimentar no domingo no culto. Diga misericórdia. Ele só alimenta da palavra aqui. No dia da célula, aí ele não vai na célula. Todos deveriam ir à célula. Somos a igreja em células, amém? Aí já aumentou um dia nessa semana, o domingo e a célula. Irmãos, isso é religião. Ninguém vai viver assim muito tempo. Ninguém vai ter alegria assim. Você não vai ter saúde desta maneira. Se nós não tivermos o hábito de pelo menos 2, 3 vezes por dia alimentarmos do Senhor na sua palavra, nós não teremos vida. É algo interessante que Deus nos deu algo extraordinário. Além da fome, né, para que nós alimentássemos, a comida é tão saborosa, não é verdade? Já viu quando você está de jejum? Coisas que nem tinham tanto sabor assim, passa a ficar tão saboroso. E quando você está jejuando, você tem vontade de comer tanta coisa. O cheiro parece que fica mais intenso da comida, não é verdade? Assim também a palavra de Deus, ela é saborosa, ela é agradável. Você pode saborear nela, você pode ter prazer nela. Ela é vida para você. Estava pesquisando, alguém saudável dentro do seu peso, ele consegue viver no máximo de 20 a 40 dias sem alimento. 40 dias sem comer nada. E o Senhor colocou dentro de nós, Ele se revelou que nós como seres espirituais, nós precisamos de alimentar-se do Senhor constantemente. 40 dias, no máximo, alguém consegue ficar sem alimento. Depois disso, antes vai adoecer muito, vai emagrecer bastante, vai ter muitas dores, muitos sintomas, estresse, mau humor, cansaço, fraqueza, e aí até que depois ele venha a óbito, por não alimentar. Morre de inanição. Terrível, né? Não dá para viver uma vida cristã se nós não buscarmos Jesus na sua palavra. É loucura pensar que podemos servir a Deus sem ter tempo com Ele na sua palavra. Em João capítulo 6, versículo 27, abre comigo a sua Bíblia. Amém? Estamos falando de palavra, então abra a sua Bíblia em papel, seu smartphone. Aleluia. João capítulo 6, versículo 27, se puder projetar também, melhor ainda. Um diálogo ali. Enquanto você abre, eu vou contar o pano de fundo para você. Jesus tinha multiplicado, né, os pães e os peixes, alimentado uma grande multidão, 5.000 pessoas. Aquela multidão ouviu a palavra de Jesus durante a tarde toda, e depois eles comeram do pão e do peixe. Sobraram 12 cestos cheios, e o povo comeu daquele pão natural, comeu do peixe. E Jesus então foi para o outro lugar. E aquela multidão então resolveu ir atrás de Jesus e entraram nos barcos, trabalharam a noite toda. Não era barco a motores, era remo. Então eles remaram, trabalharam. E quando eles se encontraram com Jesus, eles disseram: mestre, quando chegaste aqui? E Jesus, sem respondê-los, falaram para ele assim: na verdade, vocês estão me buscando não é por causa dos sinais que vistes, mas é por causa do pão que vocês comeram. Aí Jesus disse assim no 27: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna.
devemos ser ávidos pela palavra, sedentos pela palavra, famintos, pegá-la como nosso pão de cada dia. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Diz 32, disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, contudo não acreditais. Eu fico vendo aqui esse texto, percebo o coração de Jesus, porque houve uma frustração, houve sabe, irmãos, um desprezo, porque Jesus sabia que aquelas pessoas estavam endividadas, estavam angustiadas, cheios de medo, de preocupação, de tristeza, estavam condenados, não havia alegria na vida deles. Eles tinham uma oportunidade única de ter uma experiência profunda com Jesus e ter a sua eternidade mudada para sempre. Aquela multidão estava diante do Senhor da vida, do pão do céu. Para você entender melhor, imagina um grande bilionário. Ele chega para você e fala, peça o que você quer, o que você precisa, o que você quer, peça alguma coisa. E aí você, é uma chance, e você fala assim, me dá uma cesta básica e tá bom. Alguém poderia, sabe, meus irmãos, te dar uma empresa para você gerenciar, podia te dar uma casa própria, um carro, podia te dar assinar um cheque, né? Fazer um Pix na sua conta de 300 mil reais. Aí pede uma cesta básica. O que aquelas pessoas queriam buscar de Jesus era um pão natural que busca na padaria. Jesus tinha o pão do céu, Ele mesmo, a vida eterna para eles, a vida deles transformada de uma vez por toda e para sempre. Eles perderam uma grande oportunidade porque não reconheceram quem era Jesus, não reconheceram o que o Senhor poderia dar para eles. Assim muitos hoje estão vivendo a sua vida sem a revelação do que Deus pode dar, do que Deus pode fazer, do que o Senhor pode impactar a sua vida. Não são transformados. Deus quer mudar a sua história completamente, trazendo alegria plena no seu coração, trazendo vida e vida em abundância, mudando a realidade da sua história, da sua casa. E muitos vão atrás de Jesus por causa de uma cura, por causa de um milagre, por causa de uma porta aberta. Ele vai dar porque Ele é gracioso, Ele deu o pão para aquelas pessoas. Mas Jesus, Ele quer dar vida e vida e abundância para mim, para você. Ele quer dar Ele mesmo como a sua palavra, como o seu alimento, amém? Quem quer diga aleluia. Em João capítulo 6, 63, parte B, ele diz que as minhas palavras são espírito e são vida. A palavra de Jesus, a Bíblia, é um livro vivo. Quando você lê, você é cheio dele, cheio do Espírito, você recebe vida lendo a palavra. A palavra dele é Espírito e é vida para você, é alegria para você. Em Jeremias capítulo 15, versículo 16, também diz: achadas as tuas palavras, logo as comi, as tuas palavras me foram satisfação, gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos exércitos. O que o profeta Jeremias fez? Ele achou a palavra e ele comeu, e a palavra para ele foi satisfação e alegria. É isso que nós precisamos, é da palavra dele para encontrarmos satisfação plena e alegria verdadeira. Em Efésios capítulo 5, versículo 15 e diante, nós vemos, Senhor, uma exortação: não andeis como os insensatos, mas sim como os sábios, remindo o tempo, aproveitando o seu dia, porque os dias são maus. Não sejais insensatos, mas compreendei qual é a vontade de Deus para a sua vida.
Devemos aproveitar todos os dias o tempo que nós temos. O maior inimigo, nosso maior inimigo é o entretenimento. As redes sociais, é o Instagram, é o Facebook, é o YouTube. E você fica ali passando o dedo durante o tempo e vai alimentando de conselho dos ímpios. Salmos 1. O que as pessoas estão falando ali que você está vendo? Conselho dos ímpios. Estão enchendo a nossa alma, a sua alma de entulhos. Alimentam de morte sem perceber, porque é discreto. Mas ao contrário disso, se fazemos como os judeus, eles meditavam na palavra, e meditar aqui não é apenas ler e pensar, mas eles sussurravam, eles declaravam, eles repetiam, e ficavam o dia todo pensando e declarando a palavra. A palavra era vida para eles, trazia uma alegria plena. Antigamente as pessoas, não sou velho na verdade, né? Aleluia. Mas eu passei por esse tempo de não ter smartphone. Eu tinha um Nokia tijolão, tinha antena ainda. Eu lembro desse tempo. E as pessoas tinham um tempo para poder pensar na vida, porque elas iam para trabalhar e não tinha internet. Então elas eram obrigadas a ficar pensando no casamento, pensando no trabalho, pensando nos filhos. Eles pensavam e pensavam. Chegavam no ponto de ônibus, as pessoas estavam ali pensando na vida. Hoje, se você chega no ponto de ônibus, cada um está assim, olha, não é verdade? Cabeça baixa, ninguém conversa com ninguém. Entra no ônibus, todo mundo com o smartphone na mão, não tem ninguém pensando, não tem ninguém pensando na vida. As pessoas pensavam mais. Hoje o entretenimento tem roubado, porque se a sua alma não alimentar da palavra, ela vai querer alimentar de outras coisas que geram morte, que traz poeira para você, que traz insensibilidade. E aí chega no final do dia, a vontade de orar é zero, a vontade de ler a Bíblia não tem vontade mais. Perdeu o apetite espiritual, porque está cheio, mas cheio de coisas que é morte para você. São veneno para nossa alma, para o nosso espírito. Jesus, então, ele se revela como 3 coisas fundamentais que todos nós precisamos. Primeiro é a comida. Ele é o pão da vida. Nem só de pão viverá o homem. Aquele povo foi buscar pão natural, mas Jesus disse que ele era o verdadeiro alimento. Provérbios capítulo 4, versículo 20 ao 22. Provérbios 4, 20 diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras. Ou seja, presta atenção nas minhas palavras. Inclina o seu coração para as minhas palavras. Para o Novo Testamento, para a Nova Aliança, enxerga Jesus na Velha Aliança. Tenha desejo por revelação. E aos meus ensinamentos, inclina os seus ouvidos. Tenha desejo de ouvir de Deus. Não os deixe apartar dos teus olhos. Guarda no mais íntimo no seu coração, porque são vida para aqueles que acham e saúde para o seu corpo. Não é vida para todos, é vida para aqueles que acham. É vida para aqueles que leem, para aqueles que tomam como alimento, para aqueles que declaram a palavra. Eles terão vida e saúde para o seu corpo. Eu sei que exercitar, né, na academia é muito bom, aleluia. Mas o apóstolo Paulo diz para Timóteo: mais importa do que o exercício físico é meditar na palavra. 1 Timóteo diz isso. Mais importante do que o exercício físico é o espiritual, porque a palavra de Deus é saúde para o seu corpo. Não adianta tanto nós termos uma dieta bem equilibrada, mas na alma está cheio de entulhos, de morte, está cheio de pensamentos do mundo, está cheio de desânimo, está vazio da palavra. E aí muitos ficam doentes, desanimados, inconstantes, dores no corpo, fadiga e estresse, toda sorte de problemas, porque a palavra é saúde para o seu corpo. Quantos querem ter mais saúde aqui? A receita é a palavra de Deus. Amém?
Isso está disponível para você. É para aqueles que querem. Portanto, meus irmãos, a vida espiritual, eu estava meditando em algo poderoso, é igual uma roda gigante. Imagina uma roda gigante, só que ela é manual. Você tem que empurrá-la. No começo ela está parada, é muito pesado, não é verdade? Você faz uma força para empurrar, e o braço dói, dá desânimo, mas você vai empurrando ela todo dia. A gente tem uma alça assim, você vai empurrando a roda, vai girando nela. Com o tempo, o que vai acontecer? Ela vai pegando embalo, velocidade, vai se tornar cada vez mais leve, não é verdade? Mais veloz. A vida espiritual é assim. Quanto mais você lê e ora, mais vontade você tem de ler e orar. Você passa a ficar viciado na palavra. Tem outros termos, mas eu quero usar esse em comparação às redes sociais. Irmãos, é poderoso quando você fica assim. Toda hora você quer ler a Bíblia. Você quer abrir a Bíblia, ler um texto e meditar. Você fica desejoso por revelação. Você quer ler um livro, porque você fica desejoso. Você não quer mais abrir o Instagram, você quer abrir a palavra. Porque criou um embalo, aí você começou a orar. No começo é difícil orar, mas comece. Comece nem que seja 5 minutos. Comece a ler nem que seja 2, 3 capítulos. Mas comece a fazer. Quando menos esperar, você vai estar lendo bastante, orando bastante. Vai se tornar leve, prazeroso e agradável. Vai criar uma velocidade na sua vida. Um hábito novo será incrementado no seu dia a dia. Será o seu estilo de vida. Eu sei que é difícil ler, é difícil orar, mas comece a fazer isso. Comece a se alimentar. Provar e ver de que o Senhor é bom. Provar, fala de provar mesmo. Prova. Ele é bom. Alguns sinais de alguém que não come. Eu vou falar aqui primeiro natural, que reflete o espiritual. A Bíblia fala que primeiro natural, depois o espiritual. Quem está sofrendo de inanição, que é falta de nutrientes, passando fome. Primeira coisa que ele sente é fraqueza e fadiga. Ele vai caminhar. Ele vai querer andar, ele vai querer ir a pé para o seu trabalho, fazer uma caminhada. Um quarteirão que ele andar vai sentir fraco, afadigado, ofegante, fraco. E tem muitos que estão achando que estão fracos, é porque ele pensa, ninguém está cuidando de mim. Ah, eu estou fraco porque essa igreja, né, não é do reteté, não é do fogo. Nós somos. O fogo é através da palavra. Salmos 39 diz assim: enquanto eu meditava, embraseou-me o coração e ateou fogo dentro de mim. A palavra aquece nosso coração. É a palavra que sustenta o mover de Deus e o poder de Deus. E muitos estão fracos é porque não alimentam. Aí não conseguem discernir. Por que eu estou tão fraco? Por que eu estou tão inconstante? Por que eu estou tão desanimado, sem vontade de fazer nada, vontade de desistir, vontade de parar? E alguns começam a ir entregando aos poucos. Ele deixa de ir num culto uma vez, depois ele falta mais um culto, ele falta uma célula. Quando menos esperar, ele já afastou. Fraco porque não come, não alimentam a palavra. Fraqueza e fadiga. Segundo, perda de peso. Um tempo atrás eu queria emagrecer, fiz uma loucura. Não faça isso. Não procurei um nutricionista. Li bastante, eu sou autodidata, li bastante, pesquisei. E aí eu cortei açúcar, cortei arroz, feijão, comia bastante salada e carne. Somente nos domingos eu comia arroz e feijão. E 3 vezes por semana eu comia um carboidrato, ou era uma mandioca, uma batata cozida. E caminhada e academia. Perdi 12 quilos com 50 dias. Lembra, eu estava magrinho, né? Depois disso eu engordei só 4. Glória a Deus, mantive bem. Perda de peso, rapidamente. Tem pessoas que perderam o peso, mas o peso é o peso da palavra. Tem gente que quando fala, não tem peso nas suas palavras. Porque só fala das coisas terrenas, não fala das coisas celestiais. Mas aquele que é cheio da palavra, quando ele fala, sai vida, tem um peso de glória. O ambiente muda, porque ele não está falando o que é dele, ele está falando a palavra. E Deus cria tudo através da palavra. Ele diz, haja luz e houve luz. Jesus é o verbo vivo, está lá em João 1, ele é a palavra. Tudo o que foi feito com Cristo. Jesus estava com Deus, criando o mundo.
O haja de Deus era Cristo saindo, Ele era o verbo. Quando nós alimentamos, estamos sendo cheios de vida, e Deus começa a criar coisas que não existem na nossa vida. Coisas que não existiam passam a acontecer em nós. A sua alma passa a ser transformada, o seu coração é incendiado, você sente o seu coração aquecido. Deus cria, restaura, muda o seu casamento, a sua família, as suas finanças, o seu dia a dia, o seu estilo de vida, a sua maneira de ver as coisas, o seu falar, o seu comportamento. Tudo passa a ser criado, porque a palavra criativa está dentro de você. E quando você fala, tem peso de glória. Glória no Velho Testamento é kabod, peso de glória. Mas no Novo é doxa, boa opinião a respeito de alguém. Quando você dá glória a Deus, você tem uma boa opinião de Deus. Deus é bom, Ele é poderoso. Deus é maravilhoso. Deus é lindo, Ele é o Emanuel, Deus conosco, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Pai da eternidade. Ele divide as águas nas conchas de suas mãos e pesa os montes com balança de precisão. Ele chama as estrelas pelos nomes e cada uma delas responde. Está dando glória a Deus, porque está cheio da palavra. Como estou compreendendo? Tontura e desmaio, não é? Porque não come. Hebreus fala assim: filho meu, não desmaieis quando por vós vier a disciplina. A graça tem disciplina, não tem maldição, mas tem disciplina. O pai corrige o filho, aquele que o ama. Se logo está sem disciplina, não sois filhos, sois bastardos da palavra. E tem gente, quando vem uma disciplina, não é enfermidade. Ele levou a enfermidade. Disciplina não é doença, não é miséria, não é isso. Ele disciplina na palavra. Ele fala com você na palavra. Ele transforma você. Tem gente que desmaia quando vem a disciplina, porque não está cheio da palavra de Deus. Confusão mental. Quem está com muita fome fica confuso. Sua mente fica bagunçada, não é? Falta de nutrientes afeta o seu cérebro, te pedindo de concentrar. Aí a gente fala assim: Senhor, me dê clareza, me dê clareza. Ele acha que Deus vai vir de uma maneira mágica, vai colocar clareza no coração dele. Só há clareza quando alimentamos da palavra. Você tem uma mente sóbria, a mente de Cristo, uma mente clara. Filipenses 4:8 diz: quanto mais, meus irmãos, tudo que é puro, verdadeiro, justo, louvável, se alguma fama há, se alguma virtude, nisto ocupe o vosso pensamento. Colossenses 3 também diz: buscai as coisas que são do alto e não da terra, porque vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Pensai nas coisas de cima e não daqui, porque estamos mortos, amém? Para o pecado. Pensa nas coisas que são de cima. Pensai, enche a sua mente da palavra. E quinto sinal: pessoas que estão estressadas, irritabilidade, alteração de humor. Não é assim quando você está jejuando? Você fica nervoso, não é? Jejum é assim, você fica irritado, nervoso, mau humor. É porque está com fome. Nós temos costume de jejuar um jejum de 24 horas, uma vez por dia. E eu fico nervoso quando eu estou de jejum. É normal. E aquelas pessoas falam assim: Senhor. Aí ele pensa assim: eu sou assim mesmo, estupim curto, pavio curto. Qualquer coisinha eu estou explodindo. Qualquer coisinha eu estou estressado. Ele altera a voz, e ele briga, ele xinga, ele, como diz, quebra o barraco. Ele acha que vem dele, não é. Você foi transformado em uma nova criatura. É porque quem não lê a palavra fica irritado, estressado. Mas quem é cheio da palavra, ele é manso, ele é calmo, ele é sereno. Amém? Ele é tranquilo, não se irrita facilmente. Mas também Jesus, ele é a água da vida. Alguém fica até 40 dias sem comida, mas ninguém fica mais de 5 dias sem o líquido. Ele é a nossa bebida. Efésios 5:26, o Senhor diz: para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. A água é o que, meus irmãos? Palavra que te purifica. A palavra é água. Ele disse: aquele que beber de mim nunca mais terá fome, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der fará dentro de você uma fonte
que jorra para a vida eterna. Quem está cheio do Espírito Santo, e não é aquela terra seca, sedenta, né, rachada, que não tem frutos. Ele está com rios dentro dele, fontes de águas vivas fluem dele. Irmãos, terrível são pessoas secas, sem brilho, não tem profundidade. Vai conversar com ela, é só coisas terrenas, naturais. Mas quão poderoso é você conversar com alguém e tem palavras eternas que fluem dentro dele. Ele está pensando na eternidade, seu coração está em Cristo, ele é cheio da palavra. Não tem coisa mais maravilhosa. Isso inunda você, inunda aqueles que estão perto. Como é poderoso quando a terra está seca e vem uma chuva dessa, sabe? Até um cheiro é exalado, exala um cheiro de terra molhada. As plantas começam a ficar verdes, têm os seus frutos por causa da palavra de Deus. Apocalipse 21:6 se disse: mas está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que tiver sede, de graça lhe darei a fonte da água da vida. Quantos tem sede de Jesus aqui? Você mata a sua sede, você é cheio lendo a Bíblia. É a oração e a palavra. Tudo que Deus faz é por meio do Espírito e por meio da palavra. Quem fica sem beber água, a sua cabeça dói, fica desidratado. Olha como é que vai abaixando aqui, né? 40 dias, depois 5 dias. Mas também Jesus disse: essa aqui é poderosa. Estava vendo um recordista, foi este ano mesmo, um brasileiro lá no Egito, um teste de apneia. Ela bateu o recorde de ficar 12 minutos e 45 segundos debaixo d'água. Incrível, né? Tentei esses dias, fiquei 1 minuto e meio. Alguém normal fica no máximo 2, não é verdade? 2 minutos sem ar. 40 dias sem comida, 5 dias sem água, 2 minutos sem ar. 2 minutos. Porque é uma sequência. Quem é cheio da palavra, ele vai passar a ser cheio da água, do Espírito. Ele vai ter uma vida de oração. Ele é inundado pelo Espírito Santo. Ele busca as águas do Senhor. O rio flui dentro dele. Ele tem a palavra e tem o Espírito. A consequência disso é o ar. Você tem que programar para comer. Tem dia que eu estou tão atarefado que eu nem como. Você tem que ir lá e comer, não é verdade? Você tem que abrir a sua Bíblia e comer. Você tem que ir lá na sua cozinha, preparar o alimento, comer alguma coisa. Você tem que ir lá na sua geladeira, no seu filtro, encher o copo e beber a água, amém? Mas respirar não. Respirar é espontâneo. Respirar você não pensa para fazer. Respirar você não programa. É porque aquele que é cheio da palavra e cheio da água, o seu estilo de vida, ele está cheio do Espírito. É como o ar. Aquele que é guiado pelo Espírito é como um vento. Não sabe de onde vem nem para onde vai. Jesus disse lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, Deus disse, soprou sobre ele o fôlego de vida, o homem passou a ser alma vivente. O homem, para ter vida, teve que receber o sopro de Deus. Em João capítulo 20, nós vemos os discípulos trancados dentro do quarto com medo. Estavam nas salas com medo dos judeus. Jesus atravessa a porta com o corpo glorificado. É nosso corpo futuro. Seu corpo será assim, atravessará paredes. Atravessa paredes, chega para aqueles discípulos e disse: paz seja convosco. E sopra sobre eles o Espírito Santo. E diz: recebei o Espírito. Jesus soprou sobre eles. Portanto, aquele que recebe o vento de Deus, o sopro de Deus, ele é cheio do Espírito. Quem é cheio do Espírito é espontâneo. E aí a sua vida agora fica leve, espontânea, maravilhosa. Você passa a orar em todo tempo. Você passa a orar sem cessar, porque a sua mente está cheia da palavra, o seu coração está cheio da palavra, você está alimentado. A consequência é respirar. Espontâneo. Você acorda pela manhã pensando no Senhor, dorme pensando nele, vai trabalhar meditando nele. Você é cheio do Espírito.
Em Atos capítulo 2, o batismo do Espírito também disse que eles estavam reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um vento veemente e impetuoso e encheu a casa. O vento veio, o vento do Espírito, e batizou aquelas pessoas. Teve um garoto que ele queria muito. Havia um velho sábio que morava no cume do monte. E tinha uma paisagem linda que era o mar. Ele chegou até aquele velho e falou assim. Aquele velho era muito conhecido como um grande homem de Deus, milagres, ele fazia milagres e sinais, era um cristão assim, que tinha presença, a presença transbordava, o ambiente mudava, havia densidade de presença, de unção, era um Senhor cheio do Espírito. E esse jovem queria também saber o segredo para ser cheio, e procurou aquele Senhor. E o sábio então fechou a porta e falou: venha comigo, vamos fazer uma caminhada. Eles desceram o monte, entraram nas águas. Presta bem atenção aqui. Entraram nas águas, as águas foram aprofundando. Quando as águas chegou no pescoço do jovem, sabe o que o sábio fez? Pasmem. O sábio pegou aquele jovem assim, pegou a cabeça dele assim, ó, e fundou debaixo d'água e segurou. Quase um minuto. E o jovem então batendo os braços, sacudindo, desesperado. Quando ele levanta, ele fica bravo com o jovem e fala: você está louco? Você quer me matar desse jeito? Me afogando? Ele falou: esse é o segredo. Que segredo é esse? Matar as pessoas asfixiado? O sábio olhou dentro dos olhos dele e disse assim: o que você mais buscava quando estava debaixo d'água? Ele dizia: eu buscava o ar, eu queria respirar. E o jovem então falou para ele: a hora que você desejar mais do Espírito, igual você desejou o ar debaixo d'água, a unção de Deus vai transbordar na sua vida. Você será cheio completamente. Porque eu não queria mais nada enquanto ele estava sendo afogado. Ele só queria o ar, ele só queria buscar ar, ele só queria o fôlego. E esse é o nome de Deus, Yahvé. YHWH, impronunciável, é o sopro, é o fôlego de Deus, é o nome de Deus, sopro. Nós devemos desejar o vento do Espírito em nossas vidas, o fôlego de Deus em nossas vidas. Quantos estão compreendendo? Amém? Aleluia! Devemos manejar bem a palavra. Eu já estou terminando. 2 Timóteo 2,15 fala assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A palavra manejar aqui, presta bem atenção, no original é cortar. Cortar, porque é a nutrição de Deus, é a dieta espiritual. Manejar é como um cozinheiro que maneja bem a sua faca, cortando o alimento. Ele sabe separar aquilo que é velha aliança, aquilo que é da nova aliança. Ele consegue ver Jesus no Velho Testamento. Ele consegue entender os tempos. Ele não mistura Moisés com Davi. Ele não mistura Noé com Malaquias, né? Ele não mistura os personagens. Viu aquele ditado? Havia um homem que ele falava assim, né? Do Danal. Danal era um homem valente, Danal era um homem temeroso a Deus. E as pessoas falavam para ele: solta o cabo, Danal. E Danal não soltava o cabo. Eu não sei onde que está escrito, mas Danal não soltava o cabo. Tem gente que é assim, está passando vergonha. É um obreiro que não maneja bem a palavra e foi envergonhado. Não é? Até hoje está passando vergonha nas redes sociais. Porque pensou que Danal era alguém. Danal é um navio. E tem gente que passa vergonha porque não sabe cortar bem a palavra. É tanto que é cortar que Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. A espada corta por 2 lados, corta o Velho e corta o Novo Testamento. Sabe discernir os tempos, ele sabe a ordem bíblica. Olha, presta bem atenção, não deve ter nada na Bíblia que te pega de surpresa uma história. Se alguém falar de Davi, você deve saber alguma coisa de Davi, de Moisés, de Eliseu. Alguém que ama a palavra, ele sabe. Ele não sabe de cor, ele não sabe onde está escrito, mas ele sabe fazer que o ritmo
Ele sabe o panorama. Ele sabe falar a ordem de Adão até... Ele vai embaralhar nos reis ali, que é difícil mesmo. Os reis é difícil, mas ele sabe. Ele corta bem a palavra. Amém? Por último, aprenda a ruminar a palavra de Deus. Ruminar a palavra de Deus. Em Levítico 11, havia uma lei. E essa lei, que Deus não aceitava animais impuros. Quem era o animal impuro? Era aquele que não tinha casco fendido e não ruminava. Tinha então os dois. Tinha que ruminar e ter o casco fendido. O cavalo tem um casco fendido, mas não rumina. Já o boi já rumina, a ovelha rumina. Ou seja, o boi ele tem 4 lugares no seu estômago. Estou terminando, presta bem atenção aqui. Eu vou finalizar com isso. Ele tem 4 lugares no seu estômago. E quando ele come, o capim duro de digerir, ele mastiga, passa por uma parte do estômago, volta, mastiga. E 4 vezes ele faz isso. Ruminando a palavra. Aqueles que ruminam a palavra são aqueles que leem, ele declara, ele pensa, ele declara várias vezes e fica pensando e meditando na palavra de Deus. Quantos querem ruminar a palavra? Fique de pé em nome de Jesus. Você precisa de ver o Jesus nas Escrituras. Em Lucas 14, os discípulos estavam indo para Emaús, significa águas quentes. Eles não podiam ver Jesus, estavam cegos. E Jesus aparece no meio deles, mas eles não puderam ver. E Jesus falou dele mesmo. Jesus, durante a Bíblia, começando de Moisés e dos profetas, Jesus pregou para eles. E chegou lá no local, o coração deles estava incendiados. Eles virou um para o outro e falou: por acaso nosso coração nos ardia? E quando ele falava da palavra, se você quer mais do fogo de Deus, se você quer mais a chama acesa no seu coração, leia a palavra, rumine a palavra, busque como a comida, beba como a água, procure como você busque água, busque a palavra. Toda vez que você for comer, lembra da Bíblia e leia. Ao que der sede, lembra: eu tenho sede, mas também eu preciso ler a Bíblia. E você vai ser como alguém que respira naturalmente, sem pensar, sem programar, cheio do Espírito Santo. Vamos orar ao Senhor nesta noite. Coloca um cântico, por favor. Vamos orar.